263 mil brasileiros foram morar no Paraguai e metade se arrependeu. Será mesmo? Hoje eu quero te mostrar a realidade de vários brasileiros que estão saindo não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo para vir morar aqui no Paraguai. Esse vídeo vai ajudar você nessa decisão tão importante que é você vir morar aqui no Paraguai. E acredite, o vídeo de hoje vai te ajudar demais nessa decisão que você está querendo tomar de vir morar no Paraguai. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e fale nos comentários qual que é a tua profissão, que olha só que interessante, eu nunca fiz isso, mas se você falar assim a tua profissão, eu vou te responder de forma profissional para te ajudar nessa questão, se vale a pena ou não investir na tua profissão aqui no Paraguai, beleza? E por último, se você quer trabalhar comigo e montar um negócio muito lucrativo aqui no Paraguai, acredite, eu tenho uma ideia genial que pode fazer você colocar dinheiro no bolso ainda no Brasil antes de chegar no Paraguai. Você quer saber qual que é essa ideia? Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem o meu número do WhatsApp. Basta você clicar que você vai ser direcionado diretamente para falar comigo. Não é atendente, não é robô, é diretamente com o Marcos Palhano e você vai falar a frase: Palhano, como é que funciona o projeto para a gente trabalhar juntos no Paraguai? Essa frase vai fazer com que eu entenda que você veio desse vídeo, beleza? Bom, a mentalidade de muita gente ainda é achar que mudar para o Paraguai é coisa de quem vai lá comprar eletrônico barato e voltar no mesmo dia. Só que existe um fenômeno acontecendo há anos e quase ninguém percebeu o tamanho disso. E de uns 2 anos para cá, isso se potencializou. Milhares de brasileiros estão atravessando a fronteira não para passear, mas para tentar construir uma vida completamente diferente. E não estamos falando só de aventureiros sem rumo. Tem famílias inteiras se mudando, profissionais formados, empresários cansados de cargas tributárias no Brasil, gente que trabalha com a internet e decidiu sair de grandes centros para respirar financeiramente, e esse foi o meu caso. Só que aqui existe uma verdade que quase ninguém fala. O Paraguai não transforma automaticamente a vida de ninguém. Você tem que entender isso. Para algumas pessoas, a mudança vira uma virada absurda de crescimento. Para outras, vira arrependimento, aperto financeiro e a vontade de voltar para o Brasil correndo. E é exatamente aí que está a pergunta mais importante desse vídeo. O que faz duas pessoas atravessarem a mesma fronteira e terem resultados completamente diferentes? O que você acha? Comenta aqui. Porque enquanto uns conseguem finalmente guardar dinheiro, abrir negócio e viver com mais tranquilidade, outros quebram em poucos meses, mesmo chegando cheios de expectativas. E hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás disso. Você vai entender nesse vídeo porque tanta gente começou a enxergar o Paraguai de outra forma nos últimos anos. Quais são as vantagens reais que atraem empresários e trabalhadores e também os problemas que quase ninguém mostra na internet. Porque existe um lado bonito que aparece nas redes sociais, mas existe um outro lado que normalmente fica escondido da câmera. E antes de você tirar qualquer conclusão, precisa entender uma mudança silenciosa que aconteceu na América do Sul. Durante muito tempo, o brasileiro olhava para o Paraguai com superioridade. Era comum ouvir piadas, preconceitos e aquela ideia de que o Brasil era o grande país das oportunidades, enquanto o Paraguai era apenas um lugar de passagem. Mas olha só, o tempo mudou muita coisa. Hoje esse cenário começou a mudar. Cada vez mais brasileiros estão atravessando a fronteira tentando encontrar justamente aquilo que sentem que perderam no Brasil: custo de vida controlável, menos pressão financeira e possibilidade de crescimento. E o detalhe mais curioso é que não estamos falando apenas de pessoas desesperadas procurando qualquer saída. Tem empresários fortes levando suas empresas aqui para o Paraguai. Tem europeus fazendo investimentos altíssimos aqui no Paraguai. Tem pessoas da Ásia fazendo investimentos aqui no Paraguai. Tem pessoas com aposentadorias muito significativas e trazendo o seu dinheiro aqui para o Paraguai. Tem programador recebendo em moeda forte e escolhendo morar no Paraguai para gastar menos. Tem profissionais liberais cansados de trabalhar só para pagar imposto no Brasil. Tem famílias inteiras tentando construir a vida em outro ritmo. Só que existe um detalhe muito importante que ninguém conta no começo dessa história. O Paraguai pode ser sim uma oportunidade enorme para o perfil certo, eu sempre venho falando isso nos meus vídeos. Só que
pode também ser uma armadilha emocional e financeira para o perfil errado. Então eu quero que você analise qual que é o teu perfil nesse vídeo para entender se vale a pena ou não você vir morar no Paraguai. Mas tem aquele detalhe, tem pessoas que talvez não vai ter esse perfil, mas tem tanta vontade de vencer, tanta vontade de crescer, já sofreu tanto no Brasil que ao chegar no Paraguai vai fazer acontecer. Então o que eu vou te falar aqui não é uma regra absoluta, mas é apenas para informar você que existem perfis que vai fazer com que esse crescimento se potencialize, com que esse crescimento seja mais rápido, e perfis que talvez possa fazer você se frustrar e querer voltar para o Brasil. Então, dependendo do perfil, se você não tem esse perfil, trate de tentar qualificações para você alcançar esse. Quando você começa a observar quem está indo para o Paraguai, percebe uma coisa muito curiosa. Não é apenas gente comum tentando recomeçar. Tem empresários milionários fazendo residência no país, tem indústria brasileira reduzindo operação no Brasil e abrindo fábrica do outro lado da fronteira, que é aqui no Paraguai. Tem grupos gigantescos, preste atenção, tem grupos gigantescos investindo pesado no Paraguai, enquanto muitos estados brasileiros continuam perdendo empresas e empregos. E isso levanta uma questão desconfortável. O que um país pequeno está oferecendo que o Brasil deixou de oferecer faz tempo? A resposta começa em uma mudança econômica que quase ninguém no Brasil estudou direito. Enquanto muitos países da América Latina criavam um sistema cada vez mais complexo, o Paraguai decidiu seguir um caminho mais simples, menos camadas, menos taxas espalhadas, menos burocracias tributárias. E essa escolha acabou atraindo justamente quem produz, investe ou trabalha para fora do país. O modelo tributário deles ficou conhecido por algo extremamente simples de entender. Basicamente, impostos reduzidos e mais previsibilidade. E pode parecer exagero quando alguém escuta pela primeira vez, muita gente começou a reorganizar a própria vida financeira por causa disso. Agora, imagina a situação de um profissional que trabalha remoto para o exterior. Um programador, design, editor, consultor ou até criador de conteúdo que recebe em moeda estrangeira, que é o meu caso, trabalho com o canal Dark no YouTube sem aparecer e eu recebo em dólar. Em muitos casos, a carga tributária muda completamente dependendo da forma como a renda entra no país. E isso tem feito com que muita gente olhe para o Paraguai como uma alternativa estratégica, principalmente quem trabalha pela internet. Só que o assunto vai além da pessoa física. Existe um mecanismo econômico que fez grandes empresas começarem a enxergar o Paraguai de uma forma totalmente diferente. E é aqui que entra uma das leis mais comentadas entre empresários da região, a Lei Maquila. Essa lei basicamente criou um ambiente muito mais competitivo para empresas que importam matéria-prima, produzem e depois exportam. Em vez de uma sequência intermináveis de tributos em cada etapa, a moeda funciona de forma muito mais enxuta. E quando uma empresa faz as contas no longo prazo, a diferença pode chegar em milhões. É por isso que várias indústrias começaram a transferir as suas operações aqui para o Paraguai durante muitos anos. E isso não porque o Paraguai é um país lindo, maravilhoso, mas porque financeiramente a estrutura pode ficar muito mais leve, energia mais barata, menos custo operacional, menos burocracia e regras mais previsíveis acabam mudando completamente o jogo para quem produz em larga escala. E aí você começa a entender por que algumas empresas brasileiras passam a abrir centros produtivos do outro lado da fronteira. Para muitos empresários, não se trata de patrimônios ou emoção, se trata simplesmente de matemática. Quando o custo para operar fica sufocante, o capital procura lugares onde consegue respirar melhor. Só que calma, porque aqui é exatamente o ponto onde muita gente se engana. Porque ouvir tudo isso dá a sensação de que o Paraguai virou uma terra perfeita, sem problemas, sem riscos e sem dificuldades. É aí que muita gente quebra a cara. Porque o que quase nenhum influenciador mostra é que existe um preço invisível nessa mudança e ele não aparece nos impostos, aparece no seu cotidiano. Recentemente eu conversei
conversei com a brasileira que ela veio para a Encarnação muito motivada, começou a trabalhar com vendas de terrenos, achando que a vida dela ia se transformar, pagou 10 mil reais para fazer a sua documentação, veio ela e um filho pequeno, e a realidade dela foi completamente diferente. Ela sentiu muita dificuldade aqui, pessoas em Encarnação começaram a dificultar a vida dela, falando mal dela para as imobiliárias, ponto dela começar a perder a credibilidade, sendo que ela era uma pessoa maravilhosa e só queria trabalhar. Porém, infelizmente, a vida dela se transformou no inferno. Por quê? O dinheiro não começou a entrar, ela com documento não conseguia arrumar emprego e o que sobrava para ela era fechar parceria com imobiliárias, aonde algumas imobiliárias acabaram fechando as portas para ela por conta de uma pessoa que começou a falar mal dela. Olha para você ver o nível de pessoas que nós temos aqui no Paraguai. E o detalhe que quando a gente fala de brasileiros, infelizmente a gente acaba se decepcionando, porque a gente tem essa questão de querer ajudar as pessoas, dar um direcionamento para elas e no final, algumas delas, graças a Deus não são todas, por isso que isso nos motiva a estar aqui. Algumas dessas pessoas acabam te decepcionando e na grande maioria das vezes você acaba tendo um prejuízo emocional e principalmente financeiro. Eu acabei recentemente de levar mais um golpe de um casal que me assistiu aqui, veio conversar comigo falando que ganhava X mês e não sei o que, enfim, queria trazer o produto aqui pro Paraguai e eu fui na maior da boa intenção, achei interessante o produto, falei, olha, dá para trabalhar aqui. Fui até o Brasil, visitei esse casal, investi R$6.150 que acabou que eu vi que não era algo para mim, o estilo deles trabalhar não era o meu estilo e eu simplesmente falei, olha, não quero fazer o negócio. O rapaz falou, então eu vou te devolver o dinheiro e depois veio com um papo que já fez o pedido do produto e tarari pararó. Falei, beleza, então manda o produto para mim do investimento que eu fiz e tá tudo certo, eu pego esse produto, eu vou distribuir pro mendigo, mas me dá os produtos. E até onde? Ou seja, você acredita nas pessoas, elas venham com pele de ovelha, mas por baixo são lobos. Mas entenda uma coisa, gente, eu não vou deixar de investir em pessoas, eu não vou deixar de acreditar nas pessoas, porque o problema não é eu. O problema é que às vezes você, quando trata de negócio, você vai acertar em alguns negócios e em outros negócios você vai errar. Bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Quer ter menos dor de cabeça? Trabalha como CLT, bata ponto e aí tá. Eu, Marcos Palhano, escolhi empreender. E para empreender, às vezes você vai tomar um prejuízo de 6, 7 mil ou até mais, igual eu já tomei. Isso que eu perdi minha câmera, né? Eu fui pra lá e perdi minha GoPro, que na época eu tinha pago quase 5 mil reais, porque era um lançamento que eu tinha comprado em Portugal. Acabei deixando essa câmera no ônibus e aí eu entrei em contato com a empresa lá, catarinense, acabou que eles falaram que não tinha câmera lá. Enfim, Brasil sendo o Brasil e pessoas malandras sendo pessoas malandras, mas eu não vou deixar de empreender, porque na minha opinião, se você quer ter liberdade geográfica e financeira, empreender pode ser difícil, pode ser desafiador e mas na minha opinião é um dos caminhos mais fáceis para você atingir sua liberdade geográfica e financeira. Tomei um prejuízo, coloquei esse prejuízo no meu caderninho de prejuízo, só que a gente aprende muita coisa e uma das coisas que nada paga é a experiência de vida. Hoje eu vou ser mais criterioso com pessoas que vêm com pele de ovelha querendo parcerias comigo, mas eu não vou deixar de fazer parceria. Mas voltando no assunto dessa moça, ela infelizmente acabou voltando para o Brasil cheio de prejuízos, não só financeiro, mas emocionais também, porque as pessoas elas criam uma expectativa ao vir morar no Paraguai. Eu te pergunto, imagina o psicológico dessa mulher. Imagina que o Paraguai poderia ser sim algo maravilhoso para ela, para o seu filhinho, porém ela acabou se decepcionando. Isso vai acontecer com todo mundo?
Logicamente que não. É por isso que você tem que ficar até no final desse vídeo e entender de uma vez por toda qual que é o teu perfil. Não venha pra cá sem dinheiro, não venha pra cá achando que porque você vai pagar 10% de imposto, a tua vida vai melhorar. Não venha para o Paraguai pensando que, poxa, estão falando que lá vai ser uma nova Suíça, estão falando que montar negócio lá é um grande negócio, estão falando que lá você consegue prosperar e simplesmente você vende tudo quanto tem, às vezes não tem nem muita coisa e vem para o Paraguai e dependendo da região que você morar, da cidade, das pessoas que você se conectar, isso pode se tornar um grande pesadelo, você pode sair num prejuízo monstruoso e aí algo que poderia ser uma prosperidade, poderia ser uma bênção na sua vida, acaba se tornando uma maldição, acaba se tornando um inferno. Por quê? Porque você simplesmente foi emocionado, não se planejou e não fez uma conta básica que é: a vida não é só o financeiro, a vida é mais sobre conexão com pessoas que você vai fazer. Dependendo dessa conexão, você pode prosperar ou eles podem te passar a perna. Então você toma muito cuidado ao vir para o Paraguai. E uma coisa importante, existe uma pergunta que realmente importa para quem está me assistindo agora. Beleza, empresas conseguem economizar, certo? Investidores conseguem pagar menos impostos. Mas e a vida comum, que talvez seja a maioria das pessoas que me assistem? Vem empresários com muito dinheiro falar comigo? Vem. Vem pessoas com pouco dinheiro? Vem. Mas a grande maioria são pessoas desesperadas que não aguentam mais a situação no Brasil e querem uma vida nova. Então, a maioria das pessoas que falam comigo aqui no canal Império Nômade são pessoas comuns. A questão de ser questionada é: o dia a dia é realmente mais barato ou isso é um exagero da internet? Então eu quero sair dessa narrativa e te entregar nos números, tá? Porque quando você começa a comparar os custos, você entende porque tanta gente decidiu tentar a vida aqui no Paraguai. Em bairros comuns de Assunção, por exemplo, ainda dá para encontrar apartamento amplo, moderno e com área de lazer, churrasqueira, vaga de garagem e acabamento bom por valores muito baixos dos grandes centros brasileiros. Um exemplo, eu estava em Itapema e eu falei num vídeo anterior que um casal paga R$7.000 num ovo. 1 quarto, 2 quartos, sala, cozinha ali integrada, no centro ali, 3 quadras da praia, R$7.000. Meu amigo, com R$7.000, um pouquinho mais afastado de Assunção, você vai viver luxo com R$7.000. Eu tô falando assim, luxo na questão do aluguel do apartamento, não no custo de vida no contexto geral. Não, tô falando no aluguel. Você não vai ter que desembolsar R$7.000 para você ter um apartamento muito maior do que esse que eu vi em Itapema, que eu estive lá, tá? E você vai conseguir, sim, ter uma qualidade de vida em um apartamento bom, um pouco mais afastado de Assunção. Quando nós vamos comparar a cidade de São Paulo, Florianópolis e Curitiba, a diferença assusta. A mesma lógica aparece em imóveis menores. Apartamentos compactos e mobiliados muitas vezes custam praticamente metade que custaria em capitais brasileiras equivalentes. Só para você ter uma ideia, a nível de curiosidade, aqui em Encarnação, que hoje eu estou gravando esse vídeo em Encarnação, eu moro num apartamento muito amplo, com quartos, com 2 quartos, com mais de 4 por 3,5, uma sala gigantesca. A única coisa é que o banheiro é um pouco menor e a cozinha é um pouco menor, mas muito espaçoso por R$1.400. Um apartamento que eu moro aqui com sacada no centro da cidade, 2 vezes maior que o do casal em Itapema, eu pago R$1.400. Então um casal desse que vem pra cá, que tá pagando R$7.000 num aluguel lá, tô na beira da praia. Gente, mas R$7.000, se der qualquer BOzinho na vida financeira deles, eles quebram e tem que morar em outro estado porque eles não dão conta de pagar. Às vezes não é você pagar 7.000 em um ovo só porque tá na beira de uma praia. É melhor você ter uma qualidade de vida, morar muito melhor em lugares como Assunção, Encarnação, que é uma cidade mais pacata, mais para aposentado, mas ainda assim uma cidade boa de morar, do que você tá morando na beira de uma praia e está trabalhando só para pagar aluguel e comida. Eu conheci um casal em Encarnação que eles moravam no centro de São Paulo. Hoje eles pagam 3,5 milhões de Guarani, mais de R$3.000 no aluguel aqui na beira da Costaneira. E para eles, gente, que moravam em São Paulo, que o custo de vida é mais que um rim, é todo o seu órgão do corpo, eles estão pagando barato. Para quem vem de fora,
Isso é um valor muito barato. Só que não para por aí, tá? O choque fica ainda maior quando entra o custo de carro. Tem veículo produzido no próprio Brasil que acaba sendo vendido muito mais barato aqui no Paraguai do que aí no Brasil. Isso faz muita gente perceber uma coisa desconfortável. Em alguns casos, o brasileiro paga mais caro por produtos fabricados dentro do próprio país. Fora isso, existem custos anuais que simplesmente pesam muito menos. Taxas veiculares costumam ser menores. Só para você ter ideia, o IPVA de um carro no Brasil, por exemplo, um Corolla novo, vai ser mais de 7 mil reais. Cara, aqui não interessa se você compra um Corolla novo ou se você compra uma Porsche, você vai pagar 300 reais de taxa. E o gasto com a energia elétrica, quanto que tu paga na tua energia aí? 300 reais, 400 reais, aqui você vai pagar no máximo 80, 100 reais na energia. E alguns serviços acabam consumindo menos renda mensal da família. Um detalhe, né? Não sei se você paga água aí no Brasil. Aqui no Paraguai, nós não pagamos água. Em alguns lugares que pode te cobrar água, mas em todos os lugares que eu morei aqui, em 9 meses de Paraguai, eu já morei em 4 apartamentos que eu nunca paguei água e a minha energia eu paguei com ar-condicionado no 12, 24 horas praticamente, eu desligando só para poder descansar o ar-condicionado. Não sei se isso faz sentido, eu pagando ali 100, 150 reais no máximo. Então, para quem trabalha remoto e recebe em moedas fortes, essa diferença pode virar um salto enorme de qualidade de vida, porque a conta muda completamente quando você começa a ganhar em dólar ou em real e passa a gastar em um lugar com custo operacional menor. E existe um outro fenômeno que cresceu absurdamente nos últimos anos, já existia, mas está crescendo cada vez mais, que é estudantes brasileiros indo cursar medicina no Paraguai. Muita gente que jamais conseguiria pagar uma faculdade particular no Brasil encontrou uma possibilidade mais acessível do outro lado da fronteira. Olha só, eu comecei a fazer medicina e parei. Fiquei 2 semanas ali, é muito puxado, certo? O espanhol também atrapalhou um pouco. E como eu trabalho com produção de conteúdo na internet, eu comecei a produzir menos conteúdo e aí eu decidi não fazer mais medicina só porque eu decidi mesmo ser youtuber. Já estou há 3 anos no mercado e graças a Deus eu ganho super bem. Mas, para você ter uma ideia, a faculdade lá eu pagava R$ 1.400 na parcela. No Brasil é 12 mil reais. Quem que vai conseguir pagar uma parcela de 12 mil reais no Brasil? Um trabalhador comum. Aqui, se você conseguir desenrolar, correr atrás de trabalhar enfim, eu conheci muita gente na faculdade que faz sobrancelha, muita gente que é laranja, que atravessa as coisas ali para as pessoas e ganha um dinheirinho, muitas pessoas que é Uber ali dentro mesmo de moto, levando as pessoas para lá e para cá e atravessando, muitas pessoas trabalhando em restaurantes para pagar a sua faculdade e elas conseguem, não sei como, não me pergunte como, que eu não sei como que elas conseguem conciliar tudo isso, mas eu falo que quando você está em um momento de dificuldade ou de uma grande oportunidade, meu amigo, brasileiro tem o poder de se desdobrar em 40 para poder fazer o negócio acontecer. Então, fazer medicina no Paraguai é muito acessível. Imagina você que está me assistindo agora, tem vontade de fazer medicina ou tem filhos que queiram fazer medicina, seu sonho é ver seu filho médico. E eu quero te dar uma dica aqui, tá? Para você falar comigo no WhatsApp, um canal monetizado no YouTube ou no TikTok. Você já consegue pagar sua parcela de faculdade. E o detalhe, eu consigo fazer com que 90 dias você já consiga ganhar aí um salário mínimo no YouTube e isso já faz você pagar a tua faculdade de medicina do teu filho. Fala comigo no WhatsApp que eu vou te explicar como é que funciona. Só que agora eu preciso te mostrar o outro lado dessa história, porque até aqui parece que estamos falando de um lugar perfeito, não é verdade? E não é. O Paraguai tem vantagens muito fortes em algumas áreas, mas também possuem limitações que pegam muita gente de surpresa. A primeira delas é a estrutura pública. Dependendo da região, saúde pública e infraestrutura fica muito baixo do que muitos brasileiros imaginam. Quem se muda aqui para o Paraguai achando que vai encontrar a mesma estrutura de capitais brasileiras podem tomar um choque pesado. Em várias áreas,
áreas, carro deixa de ser conforto e vira necessidade. Transportes públicos, muitas vezes, não funcionam de maneira que brasileiros de grandes cidades estão acostumados, tá? E aqui é que talvez esteja o ponto mais importante de todos. O Paraguai vai funcionar muito melhor para quem leva renda para lá do que para quem depende do mercado local, tá? Essa diferença muda tudo, porque salários paraguaios costumam ser baixos quando comparados a profissões equivalentes no Brasil. Não estou falando comparando o salário mínimo do Brasil com o salário mínimo do Paraguai. Eu estou falando que o salário do Paraguai costuma ser mais baixo comparado a profissões equivalentes no Brasil, tá? Só que aí lembra no começo do vídeo que eu falei que isso não é uma regra de vida que, dependendo do teu perfil, eu penso o seguinte, o salário no Brasil, vamos supor que é R$1.600, eu nem sei quanto que é, R$1.600. O salário convertido aqui no Paraguai vai ser mais ou menos aí R$2.600. Ou seja, é R$1.000 a mais para você ter um custo de vida mais barato, às vezes, dependendo da região que tu mora, e eu creio que um casal trabalhando dá para viver, sim, não vou falar que vai viver luxando, não vou falar que você vai viver aqui de uma forma, meu Deus do céu, eu estou no Jardim do Éden, estou no paraíso, não, mas dá para viver sim. Por quê? A pergunta que eu faço, é mais fácil um casal viver com um salário mínimo no Brasil ou um salário mínimo no Paraguai, no qual um casal vai ter 2.000 a mais de renda e vai pagar muito menos impostos? Logicamente que não vai ter os mesmos benefícios que tem um trabalhador no Brasil. Então, entende que tudo tem uma matemática para fazer, tudo tem uma conta, tudo tem o prós e o contra de morar aqui no Paraguai. E o que está acontecendo muito aqui no Paraguai é que muita gente se muda sem planejamento, tenta sobreviver apenas com emprego local e acaba se frustrando rapidamente. Já quem trabalha remoto, empreende, recebe do exterior ou possui renda em moeda forte, normalmente sente muito mais vantagem na mudança. Por exemplo, as pessoas falam, o europeu tá se mudando muito para cá. Imagina a aposentadoria de um europeu. Aqui no Paraguai ele vai viver muito melhor do que a aposentadoria dele na Europa. E o que eu conheço são pessoas que têm rendas de aluguéis, que ganham muito bem no Brasil, que aqui no Paraguai ele vai viver muito bem. Eu conheço aposentados que ganham 12, 15 mil reais no Brasil de aposentadoria, que aqui no Paraguai ele vai viver muito melhor. Entende que tudo isso é uma conta que você tem que fazer. E existe também uma adaptação cultural que muita gente ignora. Isso muita gente ignora, a adaptação cultural. O Paraguai é um país mais conservador, tá? Em vários aspectos sociais, o estilo de vida, os costumes e até a forma das pessoas se relacionarem podem ser bem diferentes dependendo da região. Tem brasileiros que vai se adaptar mais rápido, outros nunca conseguem se sentir pertencente ao ambiente. Eu vi recentemente um vídeo de um influenciador que estava com roupa rosa, uma camiseta por baixo, uma camisa rosa por cima e uma bermuda rosa. E ele andando ali em Cidade del Este e os paraguaios chamando ele de viado, chamando ele de gay, tirando onda com a cara do cara. Isso é xenofobia, né? Isso pra mim é inadmissível. Eu acho que essa questão de preconceito com relação a esses assuntos ainda é algo muito pré-histórico aqui no Paraguai. As pessoas têm preconceito sim. Eu creio que isso não vai melhorar porque é cultural. E uma coisa também que vocês ignoram muito é a questão do idioma. Se você tá vindo para o Paraguai, não vai achando, eu arranho no espanhol. Chegar lá eu tento entender porque é parecido com o português. Cara, se você está indo para um país no qual fala espanhol, começa a estudar, pelo amor de qualquer coisa, o idioma espanhol. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, um método muito simples. As pessoas conseguem realmente trabalhar o espanhol de forma mais simples, de forma mais adaptável ao seu dia a dia, que eu sei que você tem uma vida corrida, mas se você dedicar aí, 20 minutinhos por dia, eu tenho certeza que você vai chegar aqui no Paraguai já com espanhol muito melhor e isso vai facilitar demais se você quer procurar emprego, se você quer fazer negócio, porque a maioria do povo aqui, gente, é paraguaio, não é brasileiro. Então não ignore essas duas questões que pode ser um choque na tua vida, que é a questão cultural e a questão do idioma. Dá para sobreviver falando português em regiões de fronteiras, mas quem quer realmente crescer, fazer contatos e acessar oportunidades maiores, acaba percebendo que aprender o espanhol deixa de ser apenas algo comum e passa a ser uma necessidade aqui no Paraguai. E é exatamente
exatamente aqui que a história começa a separar quem prospera de quem volta frustrado, porque a verdade é que o Paraguai não recompensa ilusão, ele recompensa estratégia. Existe uma barreira que muita gente subestima antes de se mudar, o idioma. E o idioma é uma barreira que muita gente subestima antes de se mudar. E eu não estou falando daquele espanhol turístico que o brasileiro usa para pedir comida ou fazer compra na fronteira. Para realmente crescer no Paraguai, negociar, criar conexão fortes e acessar oportunidades maiores, você precisa dominar a comunicação de verdade, porque os contratos, reuniões, documentos e decisões importantes acontecem em espanhol. Quem não rompe essa barreira acaba ficando preso dentro da sua própria comunidade brasileira, circulando sempre nos mesmos lugares com acesso limitado e as melhores oportunidades. E aqui entra uma verdade importante: o Paraguai não é um país rico no modelo tradicional. O que ele tem é um estado menor e uma estrutura mais enxuta. Para algumas pessoas isso representa liberdade econômica, para outras representa a insegurança. Tudo depende da forma como você chega. E é exatamente aí que a divisão acontece, porque existem perfis que normalmente prosperam muito mais rápido no Paraguai. O primeiro deles é o profissional remoto, gente que recebe do exterior, trabalha pela internet. Eu sempre estou repetindo isso aqui porque, gente, isso aqui para quem trabalha nessa área é o paraíso. Essas pessoas conseguem aproveitar o menor custo de vida e manter uma margem financeira muito maior. Um outro perfil que costuma crescer aqui no Paraguai muito mais rápido é o empresário que entende a estrutura de custo. O cara que já percebeu que imposto excessivo e burocracia sufocam operações. Quando ele reorganiza a empresa em um ambiente mais leve, a diferença financeira aparece muito mais rápido. Também existe o aposentado, tá? Ou o investidor que recebe renda do Brasil ou do exterior e passa a viver em um lugar onde o dinheiro rende mais no cotidiano. Só que agora vem o lado da moeda. E quem costuma se frustrar aqui no Paraguai? Geralmente é a pessoa que atravessa a fronteira sem planejamento, sem reserva financeira e sem entender como funciona a realidade local. Muita gente chega acreditando que vai encontrar salários equivalentes ao do Brasil e descobre que o mercado local é completamente diferente. Outros chegam dependendo de estrutura pública parecida com grandes cidades brasileiras e percebem rapidamente que o modelo do país é outro. E existe ainda o fator invisível que muita gente ignora antes de se mudar aqui para o Paraguai, que é a adaptação cultural. O Paraguai possui uma identidade muito forte. O Guarani não é apenas um símbolo histórico, tá? É uma presença viva no cotidiano. Gente, às vezes eu tô em algum lugar assim, eu não entendo nada, porque estão falando em Guarani. Parece que aqui a língua deles, principalmente em Encarnação, esses lugares mais afastados da fronteira, você não vai entender nada, cara. Eu vou te falar, se eles falarem em espanhol com você, você não vai entender muita coisa, e no Guarani, então, você não vai entender nada. Em Encarnação mesmo, você vai ali no centro comercial, você só ouve eles conversando em Guarani. Então não é só uma língua cultural e histórica, é algo que faz parte no cotidiano do paraguaio. E isso nos mostra o quê? Que o Paraguai possui uma identidade muito forte. O Guarani está nas conversas, na música, no costume e até na forma das pessoas enxergarem o país. E para muitos brasileiros isso cria uma sensação constante de ser estrangeiro, mesmo depois de anos vivendo lá. E para muitos brasileiros isso cria uma sensação constante de ser estrangeiro, mesmo depois de anos vivendo aqui no Paraguai. Porque uma coisa é morar em outro país, outra completamente diferente é sentir pertencer àquele lugar. E é por isso que tanta gente volta para o Brasil. Não necessariamente por falta de dinheiro apenas, mas porque não consegue se adaptar ao estilo de vida, ao ritmo social ou à sensação de estar sempre entre dois mundos. Então talvez a pergunta nunca tenha sido o Paraguai é maravilhoso ou terrível. Talvez a pergunta correta seja outra. Para quem o estilo de vida no Paraguai realmente funciona? Porque o Paraguai costuma favorecer quem tem autonomia financeira, renda estruturada e capacidade de adaptação. Já quem chega sem planejamento emocional e financeiro muitas vezes acaba transformando expectativa em frustração. A fronteira é igual para todo mundo. O que muda é simplesmente a estrutura de quem atravessa. E aqui entra um detalhe que quase ninguém fala. A maioria das pessoas que conseguiram construir uma vida sólida fora do Brasil não agiu por impulso. Elas criaram alternativas antes, abriram caminhos antes da urgência aparecer.
vencer. Construíram um plano B enquanto ainda tinham estabilidade, porque quem espera a situação apertar demais normalmente toma uma decisão por desespero. E decisão feita por desespero nunca acaba bem, né, pessoal? Eu quero que você entenda que o Paraguai é um país da oportunidade. Quando eu falo que talvez outros países sejam melhores, é porque dependendo do teu perfil, realmente é muito melhor. Só que todos os países que você vá querer imigrar, vai ter ali o seu choque cultural, vai ter a questão que você sempre vai ser um imigrante, independente das pessoas ali daquele país te tratar bem ou não, você vai ser sempre um imigrante. E o meu conselho é que você faça sempre um planejamento, principalmente emocional, financeiro e de adaptação. Você tem que entender que você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida. O Paraguai tem sido um lugar de oportunidades, mas se você não tiver uma estrutura emocional, se você não fazer contatos com pessoas certas, se você vier simplesmente para você ficar preso dentro de uma casa ou de um apartamento, achar que a sua vida vai ser mil maravilhas, aí eu te aconselho a pensar 2 vezes antes de vir morar no Paraguai. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que dependendo do perfil, você vai potencializar seus resultados para algo significativo ou potencializar também os seus resultados para algo negativo. Porém, todavia, cada pessoa vai ter ali o seu desafio. Não significa que empresários que vão vir com estrutura emocional, com dinheiro, também vai dar certo, mas concorda comigo que a chance dele prosperar é muito maior do que quem vem sem estrutura, e isso a matemática nunca erra, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui, deixa o seu like e fala aí qual que é a tua profissão para que eu venha tentar te ajudar de alguma forma aqui mesmo nos comentários. Um grande abraço e até um próximo vídeo.